Olá amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô aqui no meio da Long Island, do Lear, L-I-R-R, Long Island Railroad. Tô indo de Manhattan, né, de Penn Station, tô indo para um local chamado Great Neck, que é próximo depois de Queens, lá em cima em Long Island. E aí eu botei a gente combinou essa live. Eu me enrolei um pouquinho com o horário, eu achei que aqui são 8 horas, aí já são 10, né? Eu pensei que a gente ia entrar, era só 1 hora de diferença, mas são 2 horas de diferença. Mas é um prazer, tô vendo o pessoal aqui, ótimo ver vocês, fazendo direto. Não vou usar slides hoje e vou falar um pouquinho sobre a dor lombar, tá bom? Eu tô usando inclusive o celular da minha filha, porque minha bateria tá praticamente acabando, a bateria normal do meu celular. Então vamos lá. Qualquer pergunta que vocês tiverem, manda pra mim, eu vou deixar aqui interactions, né, live, e aí manda uma pergunta pra mim, tá bom? E olha, a ideia é o seguinte: hoje eu vou falar sobre dor lombar, que é um tema bem genérico, mas é um tema em que, mais importante do que a gente falar diretamente de tratamento, é a gente falar um pouco do diagnóstico apropriado, né? E como é que a gente faz esse diagnóstico apropriado? E por que a dor lombar é tão importante? Bem, de acordo com o JAMA, né, que é o Journal of American Medical Association, as 3 causas mais importantes de dor são, quais são? Dor de cabeça, que é a dor de cabeça normal, trivial e as mais severas, dor artrite e dor lombar. A mais comum e a mais simples, né, e uma dor que tem pouca duração, é a dor de cabeça. Depois, a artrite, mas a dor crônica, que é mais prevalente e que mais produz hospitalização, pelo menos nos Estados Unidos, e acredito que no Brasil também, é a dor lombar. Então é um tema importante, e é importante a gente fazer o diagnóstico correto, não é isso? Então vamos lá, vamos pegar 100 pacientes, tá, com dor lombar. Desses 100 pacientes com dor lombar, que seja uma doença lombar crônica, e quando é que é importante a gente se preocupar com a dor lombar? É importante a gente se preocupar com a dor que dura mais de 3 meses, dor que tem algum formigamento, dor que tem alguma a gente chama de irradiação para a perna, né? Seja deficiência motora ou sensorial, ou algum problema esfincteriano, e uma dor crônica de mais de 3 meses. A dor aguda, mais provavelmente, é um problema miofascial, né? Tem outras estatísticas dizendo que dor miofascial em geral é a mais comum. Então a dor lombar aguda geralmente é uma dor miofascial, a gente chama de sprain, né? Ligamentosa, uma dor ligamentosa. Mas quando ela se torna crônica, é pouco provável que seja uma dor miofascial, tá bom? Então tem 3 componentes que podem causar essa dor lombar, tá? Seria do disco, das facetas ou da articulação sacroiliaca, ok? Então, para ficar bem claro, o disco é a parte anterior, a parte posterior são as facetas, e as dores articulares da articulação sacroiliaca é na parte inferior. Existem também alguns, por exemplo, em atletas ou idosos que tenham caído e que eles têm a gente chama de espondilopatia, né, spondylolisthesis, quando tem uma fratura do pedículo, que é a parte intermediária da coluna. Então a parte anterior seria a dor discal, a parte posterior seria a facetária, e no meio os pedículos, se acontecer uma fratura, né, ou vai haver uma instabilidade da coluna, levando a dor e geralmente a outros sintomas. Mas temos 100 pacientes. Vamos lá, desses 100 pacientes, eu diria de 5 a 15 tem dor que a gente chama de dor radicular. O que é dor radicular? É a dor ciática, aquela que trafega um determinado nervo, que a gente chama de dermatomo, pela perna. Ou seja, é a minoria, ok? Então, se você tem esse tipo de dor, é a forma mais fácil de fazer o diagnóstico, né? É a dor mais fácil de ser tratada também, por incrível que pareça, né?
E a dor axial, que é a mais comum, desses 100 pacientes, 85 pacientes vão ter dor axial. Então essa que é a dor mais difícil de você fazer o diagnóstico. E eu vou falar um pouco do diagnóstico, porque eu acabei de vir aí, recebi um convite do Dr. Luiz Guzmão e de Osmo André, o pessoal da ortopedista. Foi um prazer estar lá em São Paulo. E a gente fez uma discussão de caso, que era uma dor sacroiliaca. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também hoje. E o problema todo foi o seguinte: o diagnóstico não foi bem feito. Não foi bem feito, e aí começa aquele tratamento, né? Aquele tratamento dando tiro em todo lugar, sem saber qual é o primeiro diagnóstico, qual é o mais importante. Então, desses 85 pacientes, são pacientes que têm dor que a gente chama de axial. Essa dor axial, ela depende da idade do paciente e de história prévia ou não de cirurgia, tá? Então, analisa dessa forma: pacientes com dor radicular, segue um dermatomo, provavelmente é uma hérnia de disco, né, a ruptura do disco, um disco abaulado, ou estenose cervical, uma estenose, uma compressão, levando a compressão do nervo, da raiz nervosa, levando àquela articular. Tá? Isso é fácil, minoria dos pacientes. A maioria, axial. O que acontece? Pacientes jovens, tá? Eu diria que nos 20, 30 anos, a maior parte desses pacientes, eles têm dor discal. E eu vou falar das diferentes dores discais em um minuto. E depois a dor facetária, que seria na parte posterior da coluna, e uma minoria tem dor sacroiliaca, ok? Uma minoria. À medida que a idade vai avançando, vai se avançando o processo de degeneração do disco e degeneração das facetas, e aí esse paciente, a prevalência de dor vai alterando, ok? Então um paciente de 50 anos, né, pacientes jovens como eu, com 50 anos, provavelmente eu já tenho um componente de dor facetária maior, ok? Então seria dos 85 pacientes que a gente falou, provavelmente 30 pacientes, né, vão ter dor discal, 30% vai ter dor facetária e talvez 20%, 15% vai ter dor sacroiliaca. E à medida que a gente vai envelhecendo, a prevalência de dor sacroiliaca vai aumentando. Esse foi um estudo do Dr. Di Palma, foi publicado e mostrou muito bem que a maior parte dos casos da dor axial, tá? Não estou falando da dor que tem aquela radicular. A maioria é dor discal, do disco, depois facetária e a minoria sacroiliaca. À medida que a gente vai envelhecendo, ok? A dor facetária vai aumentando a frequência, a dor sacroiliaca vai aumentando, ok? Então isso é importante a gente ter isso na cabeça. Um paciente de 75 anos, a gente pode já pensar, tiver dor na parte inferior, não na parte lombar, mas na parte sacral, com radiação lateral para a parte lateral da coxa, a parte posterior da coxa, sem pensar em dor sacroiliaca. Qual é a outra coisa que leva mais dor sacroiliaca? Pacientes tiveram algum tipo de instrumentação da medula, Sim, Paloma. O que você quer? Ah, tá. Tô aqui com elas em Nova York. Aí ela tá usando meu celular e eu tô usando o celular dela, porque a bateria tá praticamente acabada. Ó, tem um monte de gente aí, tá vendo aqui, até uns cirurgiões aí, bastante ortopedista aí, né? Tem alguns amigos de turma também, obrigado, pessoal, muito obrigado por estar participando. Dá um alôzinho pra vocês aqui de Nova York, tá? É legal pra caramba tá, esse canal, então isso é muito legal, porque a gente vê o pessoal, conversa, dá pra acompanhar, saber onde é que as pessoas estão, né? Isso é muito legal. Então vamos lá. Então, à medida que envelhecendo, e além disso, quando a gente vai, paciente que tem instrumentação da lombar, geralmente com fusão, esses pacientes vão aumentar em muita frequência de dor sacroiliaca, porque é a dor do disco adjacente, né, da faceta adjacente, tanto acima da fusão como abaixo. Geralmente você tem uma fusão a nível de L4, L5, L5, S1, a dor sacroiliaca vai ser mais prevalente. Eu diria que depois de 5 anos vai ter uma frequência muito grande de pacientes com dor sacroiliaca, ok? E é bom lembrar também
como é que então a gente falou sobre a idade, né? E falando de instrumentação da coluna. Isso vai alterar a frequência, a prevalência desse tipo de dor. E quais são as características? Dor discal, o pessoal aí, muito ortopedista aí, o pessoal anestesista que trabalha muito nisso, inclusive é aquela dor, né, em que piora quando a gente senta, porque 90% do nosso peso transfere para a parte anterior da coluna, então vai comprimir mais um disco já está abaulado, ou um disco está herniado, então vai comprimir um nervo, talvez vai gerar até, o paciente senta, faz uma flexão, né, uma flexão da coluna lombar, vai aumentar a quantidade de dor, ou até mesmo a prevalência de dor, vai levar mais a radiculopatia, ok? O paciente levanta, a dor melhora, ok? Qual outra coisa? O paciente tosse, né? Vai defecar, tosse, vai aumentar a quantidade de dor lombar. Seria uma dor mais puramente uma característica mais discal, ok? A dor facetária é diferente. A dor facetária é aquele paciente que sente mais dor quando ele está de pé. Quando ele senta, aquela dor melhora um pouquinho. Se ele inclina para frente, o que acontece? Alivia a pressão na parte posterior da coluna, alivia a dor facetária, ok? O paciente faz hiperextensão, né? Vai para trás, ele vai aumentar a dor. Então, aquele paciente, né? Você vê que são características diferentes, né? O difícil e o mais comum é que, eu sempre falo para os meus alunos, né, aqui nos Estados Unidos, não existe dor facetária sem dor discal, ok? O pessoal fala, não, isso é possível? Isso é bem possível sim, quando às vezes acontece após acidente automobilístico ou algum acidente esportivo em que você tem whiplash, né? Tem a whiplash e geralmente cervical, em que tem um componente muito mais facetário. Mas quando tem envolvimento degenerativo das facetas da parte posterior, geralmente, ou quase 99% das vezes, existe também uma degeneração discal. Então é uma dor mista. Existe um componente discal, existe um componente facetário, ok? Aí o paciente que tem, por exemplo, instrumentação da coluna, teve uma cirurgia, uma laminectomia, uma redução da movimentação naquele local, a parte da sacroiliaca também vai estar comprometida. Então tem pacientes que às vezes tem os três componentes. A gente só tem que determinar qual o componente mais importante, ok? Então, falamos da parte clínica, né? Outra coisa também, a dor discal, geralmente é aquela dor que é pior no final do dia. É aquele paciente que reclama mais quando ele chega do trabalho e está com muita dor. A dor facetária é aquela dor mais no início do dia. É aquela dor em que o paciente não consegue sair da cama, ele fica meio que, como é que fala, stiff, né? Tá preso. É a dor. Mas a dor discal também pode ter esse componente também, mas geralmente é a facetária, ok? E a sacroiliaca, vou falar um pouquinho da dor sacroiliaca. Então estamos todos falando aqui de dor axial lombar, que é a maioria dos casos, ou seja, dor crônica, com mais de 3 meses, não melhorou com fisioterapia, com anti-inflamatórios, com relaxantes musculares, não é uma boa miofacial, não é uma cólica renal, não é endometriose com endometriose. Então uma dor crônica de caráter músculo-esquelética, lombar. Então axial, a maioria, 85% dos casos. Sacroiliaca, paciente com mais de 70 anos, eu diria que 1/3 desses pacientes vão ter algum componente sacroiliaco, ok? E paciente com instrumentação. Como é que é o diagnóstico? É aquele paciente também sente mais dor quando ele fica de pé, né? Geralmente existem alguns testes preditivos, né, em que a gente o LASEG, né, com pressão sacroiliaca, cisilhamento da sacroiliaca, eles não são fidedignos, mas eles ajudam muito no diagnóstico. É importante que se você fizer aqueles 5 testes, né, Ganslen, LASEG, Patrick's, e todos eles forem negativos, a possibilidade de dor sacroiliaca é praticamente zero, ok? E se tiver 3 testes positivos, há um predictive test, né?
valor em cima de 80% de que seja dor sacroiliaca. E geralmente é uma dor na parte mais sacral, abaixo da espinha ilíaca posterior, né? Geralmente localizado naquele local e seguindo a parte lateral da coxa ou posterior da coxa, às vezes também indo para a virilha, ok? Então essa seria a dor sacroiliaca. Como uma dor sacroiliaca, ela muitas vezes responde muito bem a anti-inflamatórios, tá? Eu não vou me ater muito hoje ao tratamento, porque eu queria falar mais um pouquinho mesmo sobre a parte de diagnóstico e de prevalência e de como fazer o diagnóstico primeiro, ok? O diagnóstico, ok? A maior parte das vezes, se o paciente tiver dor lombar com componente radicular, ressonância magnética, ok? Ressonância magnética seria o teste, o gold standard de fazer esse teste, ok? Você pode chegar até inclusive ver o paciente, muitas vezes já, se tiver uma hernia de disco, né, uma ruptura do ângulo, ou o núcleo pulposo saindo e comprimindo o nervo, fácil, né? E tendo os outros níveis sem nenhum comprometimento grande, você sabe que aquele local é o local mais provável, né? Por exemplo, uma hernia de disco lado esquerdo, né? Paracentral esquerda, comprimindo L5, seguindo o dermatoma de L5, você sabe que aquilo ali é uma coisa de L5. Mas se você faz uma ressonância magnética, você vê a degeneração dos 3 discos, né? L3, L4, L4, L5, 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 e você não sabe bem qual que está provocando o sintoma e não existe a radiculopatia, que é o que é mais comum, né? Paciente jovem, por exemplo, já fez tratamento, continua com aquele problema, nunca foi operado, você talvez tenha que fazer uma discografia. Discografia, você colocar uma agulha dentro do disco. Eu recomendo sempre fazer discografia, fluoroscopia, e fazer com agulhas de 25 calibre, né? 25 G, porque quanto maior a agulha, maior o dano ao disco, né? E fazendo manometria para ver a pressão e tentar estimular, produzir a dor do paciente. Então, ressonância magnética e discografia. Para dor facetária, então aquele paciente que é mais jovem, você tem esse componente mais, ele se levanta, tá com dor, faz hiperextensão, tem dor, a dor é mais de manhã, você acha que é uma dor mais facetária, a gente vai fazer o bloqueio do ramo medial, ok? Então a ressonância não vai te ajudar nesse diagnóstico muito, só vai mostrar provavelmente uma degeneração da pacientes mais idosos, pacientes mais jovens. Não vai ter a degeneração da faceta muito. Aquele paciente pode ter caído, pode ter sofrido um acidente, né? A não ser que tenha uma fratura do pedículo, em que existe uma certa instabilidade. Às vezes você tem uma fratura só de um lado, não tem dos dois lados, causando um pouquinho de tensão nas facetas. Isso aí pode provocar dor, tá? Mas o diagnóstico é a injeção, é o bloqueio diagnóstico do ramo medial. Eu geralmente faço na minha clínica com fluoroscopia, uso geralmente agulhas pequenas também, prefiro usar a agulha 25, 5 inches, né, 5 polegadas, e a gente usa o bloqueio com bupivacaína a 0,75%, não uso muito esteroide, não uso porque muitos desses pacientes já tiveram muitas injeções peridurais, e depois faço uma injeção com uma semana depois ou 2 semanas depois com lidocaína. Lidocaína é 2%, ok? Então a gente compara o resultado e o tempo de duração. Aqui nos Estados Unidos, se tiver para Medicare, né, para os idosos, eles requerem uma melhora de mais de 75% da dor, e seguro comum em mais de 50% de melhora da dor. E depois fazer a radiofrequência. Eu não vou falar muito sobre isso hoje, porque eu não vou conseguir abordar isso, de muita coisa para falar, tá bom? E a articular da dor, né? Estamos falando de dor axial, agora sacroiliaca, né? Desses 100 pacientes que a gente começou a conversar, vamos ver, temos lá os 85 pacientes. Paciente idoso,
vamos dar um exemplo mais comum, 80 anos, 1/3 dos pacientes vai ter um dor componente sacroiliaco, ok? A ressonância não vai te dar muito resultado, só vai te dizer que realmente não existe nenhuma hernia de disco, não existe um abaulamento discal, não existe uma ruptura do ângulo e tem um componente mais sacroiliaco, né? Então você vai fazer o diagnóstico da dor sacroiliaca, que é o que? O diagnóstico hoje ainda é o gold standard, é a injeção de anestésico local dentro da articulação. Então eu uso uma quantidade pequena também de anestésico, não uso muito, uso de 1 a 2 mililitros de bupropicaína 0,75. Se tiver um componente degenerativo, às vezes eu uso esteroide sim, muitas vezes não, e me preparo para fazer a radiofrequência da articulação sacroiliaca. Então, é isso mais ou menos o que eu queria passar para vocês, ok? Eu queria falar um pouquinho mesmo do diagnóstico e eu vejo muito dos meus residentes, eu vejo muito dos meus fellows, o pessoal passa e aí vem um paciente com dor sacral, com uma radiação lateral ou posterior da coxa, pensa logo em dor facetária ou pensa em alguma outra, e tem um abaulamento de L4 e às vezes esquece da dor sacroiliaca, né? E é uma dor muito prevalente, ok? E muito prevalente principalmente com a idade e com a presença de instrumentação da coluna. Mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Não tenho... eu acho que a gente vai fazer também, se tiverem alguma pergunta, mande as perguntas para mim, seja aqui no Instagram ou seja no nosso grupo. O grupo tem um grupo de close friends, tem um grupo de WhatsApp, ok? Manda as perguntas lá. Se tiver algum paciente que queira discutir, também seria um prazer, tá bom? E eu tenho 2 amigos, grandes amigos, acho que um deles está até participando aqui, que é o Dr. Rodney, professor da Universidade da Faculdade de Medicina de Vassouras, e de Volta Redonda. Ele vai falar de acupuntura e tratamento na dor aguda, ok? Então vai ser uma live interativa que a gente vai fazer, ele vai falar sobre isso, vai ser um prazer. E tem também uma amiga nossa, a doutora Margarete Matos, que vai falar também de dor pediátrica, porque dor pediátrica e como tratar a dor pediátrica para evitar desenvolvimento de dor crônica em crianças, ok? Então, eu ainda não tenho ideia do que eu vou fazer semana que vem, não sei ainda se a gente vai fazer uma coisa relacionada a aspecto genéticos, né? Como a gente fazer testes genéticos antes de operar um certos pacientes, para evitar, alguns pacientes têm propensão a ter mais dor, né? Ou se a gente vai fazer a parte de testes psicológicos antes de operar o paciente. E o foco é sempre tentar ajudar os nossos amigos cirurgiões, né, a evitar o desenvolvimento da dor crônica, ok? E o que a gente pode fazer para evitar isso, ok, amigos? A minha chegada, eu estou chegando aqui na minha estação, eu vou ter que interromper, eu vou estar saindo aqui, aqui ainda está cedo, aqui são 8h25, né? A gente vai tentar comer. Em Nova York, em Manhattan agora, todos os restaurantes, se você não tiver vacinação de carro, você não pode nem entrar no restaurante. Coisa de doido. Eu tô aqui fazendo live aqui sem máscara, meio escondido, né? Para não me prenderem, tá bom? Mas foi um prazer, tá? Um abraço para vocês. Eu tô saindo aqui agora, cheguei aqui na minha estação. A ideia era essa, fazer uma live meio curtinha e talvez sexta-feira a gente tá voltando, tá bom? Filhotas, tchau, tchau. Um abraço. Okay. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Eu tenho que sair aqui agora, tá? Um abraço. Vem, filhas. Tchau, tchau. Se tiver alguma pergunta, manda pra mim agora. Minha dor lateral da coxa foi diagnosticada depois de uma ressonância magnética, abaulamento no L3, L4. Ok. L3, L4. Luciano, vou falar com você no privado, tá bom? E abaulamento de L3, L4. Se quiser mandar, inclusive, a ressonância pra mim, eu dou uma olhada. E aí eu te falo mais ou menos, tá bom? Eu te falo mais ou menos o que você acha e o que eu acho e a gente conversa, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Obrigado pela presença. Pô, a live tá ótima. Olha, teve gente pra caramba aqui.
Alguma pergunta? Vamos parar com essa história de idade. Tô ficando velhinho sim já. Olha aí o cabelo branco, olha a quantidade de cabelo branco aí, ó. Tô ficando velho sim, né? Já devo estar com muita dor sacrilíaca. Gente, eu vou indo que tá um frio danado aqui também. Tá meio difícil. Vamos lá, Paloma? Ok. Daqui. Um beijo pra vocês. Obrigado. Desculpa eu ter feito essa live assim no meio do metrô de Nova York, mas achei que foi legal pra caramba. Tá bom? Qualquer dúvida, manda pra mim perguntas no pessoal e vamos conversando, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado aí pela presença de todos. Tchau, tchau.